Olá, pessoal. Hoje recebemos no De Dono para Dono o Eduardo Cardim, CEO e sócio da DCX Embalagens, uma referência nacional no fornecimento de embalagens de papelão customizadas para grandes indústrias e marcas em todo o Brasil. Com uma trajetória construída sobre visão de dono, inovação operacional e disciplina financeira, o Eduardo transformou a DCX em um dos players mais respeitados do mercado, sempre focado em qualidade, agilidade e sustentabilidade no fornecimento. Além de liderar a DCX, Eduardo é reconhecido por seu olhar pragmático sobre crescimento, governança e também execução comercial em empresas familiares e de médio porte, tornando-se um exemplo de dono que constrói negócios robustos sem perder a proximidade com a operação. No episódio de hoje, vamos explorar os desafios e aprendizados reais de quem constrói uma empresa sólida no mercado industrial brasileiro, equilibrando o longo prazo com o dia a dia intenso da operação de quem é dono. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Vamos lá. Eduardo, fala um pouquinho então. Quem é, para a gente conhecer, né, e explicar um pouquinho melhor, quem é o Eduardo? Conte um pouco aí sobre a sua experiência e sua trajetória. Bom, o Eduardo é um cara simples, disciplinado, né, e muito focado em metas, né, mas além da empresa, acho que o meu maior propósito e o legado que eu tenho para deixar são meus filhos, né, o quanto eu tenho como missão torná-los incríveis aí para o mundo, né. Eduardo começou lá atrás, eu sempre fui muito criativo, interessado em desenho, e aí fui para a faculdade de design de produto e achei que eu ia trilhar uma carreira de designer, né? Mas sempre, meu desejo sempre foi embalagem. Né? E aí são aquelas coisas que a gente não entende o porquê e da onde acontece, né? E aí, desse interesse, eu trabalhei durante uma década como designer de produto, né, para grandes empresas. E aí um dos colegas de trabalho falou, cara, construiu um galpãozinho em Carapicuíba, e aí começou a nossa jornada empreendedora, né, que eu nunca tinha cogitado, né, mas a gente já tinha ali alguns indícios disso que depois você passa a entender ao longo do tempo. Né? Sim. E esse desafio, empreender no Brasil é desafiador, né? A gente sabe disso. Então, assim, o que essa decisão de você começar a empreender nesse galpão, qual foi o motivador de ser um empreendedor? Eu acho que foi alterar o ponteiro da vida ali, né? Saber que eu ia ter um teto, ou que eu tinha escolhido uma profissão que talvez não me levasse onde eu queria, né? Eu acho que quando a gente toma a decisão ali da faculdade, a gente não tem essa leitura de médio e de longo prazo da vida, se a profissão é rentável ou não, até onde você pode chegar. Não tem esse alcance ainda, não tem essa visão, né? Não tem essa visão prática, né? Sim. Mas eu já tinha um dado que me incomodava ali, que a gente, na faculdade de design de produto, a gente tinha um índice de que 5% permaneciam na profissão após 10 anos. Né? E já tinham indícios ali, a faculdade era muito voltada para isso, tipo de empreendedorismo, metodologias, então já era uma vertente por causa da criação, assim, normalmente a gente tinha módulos de empreendedorismo, follow-up e tal. E aí foi muito legal essa motivação, e eu não tive muita dúvida não, de empreender, não relativizei muito, foi muito mais pelo lado de, cara, eu posso ter uma vida melhor nisso, vai depender só de mim e não de ninguém. E aí quando você trabalha em empresa, você vê o cara do lado você mandando embora, você vê o outro que é melhor não sendo promovido, você vê o outro que não é tão bom sendo promovido. Então, essa coisa de depender muito mais de mim e alterar o ponteiro da minha própria vida, acho que foi o principal motivador. E teve alguma influência assim, externa de alguém na época? Não, alguém que te influenciou a tomar essa decisão? A família não tinha ninguém que já entendia? Não. Meu pai era comerciante, né? Mas não teve uma trajetória não teve uma trajetória tão competente assim, né? Ao longo do tempo. Mas não era esse, eu não tinha essa referência, tanto que eu escondi da minha família o começo da empresa durante uns 3, 4 meses. A única pessoa que sabia era a minha então namorada, que está comigo até hoje, a minha esposa, era a única que sabia da empreitada. Legal, e como surgiu assim essa... Você falou já um pouco de como surgiu o negócio, mas como surgiu a definição da...
Porque todas as pessoas perguntam, Manuel, o que significa DCX, DCX? O que é DCX? O que significa? Cara, na época o Ike Batista era o grande cara, né? Então a gente tem a inicial ali do meu apelido de infância, de Dedé, C de Célio, meu sócio, e o X de multiplicação. Então veio daí. Que legal, que legal. E você já conseguiu identificar de cara uma dor? Um lugar onde você conseguiria entrar ali com o seu negócio? Assim, qual era a dor que tinha no mercado que você pensou, eu posso pegar isso aqui e transformar no negócio? E eu acho que essa identificação da dor, do potencial que tinha, como a categoria era tratada. Então, assim, pareciam embalagens dos anos 90, né? Então, como eu já desenhava embalagens para grandes indústrias, eu já tinha um outro olhar, eu já sabia o que embalagem tinha de responsabilidade sobre o produto, né? E foi justamente isso que eu fazia. Então, quando a gente começou ali, o cliente chegava para mim nem era um briefing, né? Assim, chegava ali com a ideia dele, falava assim, eu quero isso. Eu entregava aquilo e entregava o que eu achava um pouquinho mais sempre. Que seria, porque, cara, você quer esse desenho, mas não tem nada a ver com o teu panfleto, não tem nada a ver com na época era panfleto, né? Não tem nada a ver com o teu panfleto, com a identidade visual do teu negócio, né? E aí comecei a dar uns pitacos, e os caras foram reconhecendo uma autoridade e foram entendendo. Aí a primeira coisa é o cara ser elogiado pelo produto dele. A hora que ele é elogiado pela embalagem, a gente foi ganhando corpo, e até hoje é o grande diferencial da DCX. Que legal. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu sempre digo que o Edu é extremamente criativo, né? Porque ele transformou um produto, até então commodity, que é uma caixa de papelão, para transportar um produto que ali está dentro, que é o principal, entre aspas, produto, que é a pizza que está ali. E ele conseguiu transformar esta caixa de papelão simples, naquela cor parda, em algo de marketing, de estratégia de marketing, de comunicação, e agregou valor a esta embalagem, né, Edu? Isso é uma brilhante sacada, né? Porque para mim a embalagem nunca teve outra função, né? Eu nunca coloquei o produto da DCX numa prateleira de commodity. Era justamente, cara, ter uma oportunidade muito grande ali da gente encantar do meu cliente, vender mais e reconhecer o valor do serviço que a gente presta. Então, não foi só sobre produto, foi sobre o serviço, sobre esse know-how que eu já tinha, né? E aí a gente começou até a gerar experiência. A gente já fez caixa com realidade aumentada. Tem a soundbox também. A soundbox, né? Então, assim, a gente sempre inventa alguma coisa. E a gente costuma dizer lá dentro que assim, a gente vende e inventa coisas que o cliente nem sabe que ele quer. Né? Então, acho que a gente superar essa expectativa. Ora, o produto, assim, ele tem mais um apelo de viralização, ora ele tem mais um apelo de experiência, ora ele tem uma tecnologia ali, né? A gente faz todo ano, agora vem em setembro, a gente faz a caixa do Setembro Amarelo, então a gente usa também de causas, porque sempre tem essa do Setembro Amarelo, é muito legal, porque a gente fez uma playlist do Spotify com QR Code na caixa, e aí a pessoa só músicas motivacionais, né? Então não podia ter nenhuma música deprê, e a gente colocou essa lista, e aí teve um cliente que mandou pra gente o feedback de que uma cliente dele havia perdido os pais, tinha pensado em tirar a vida, aí ela pediu a pizza, ela ouviu as músicas e ela deu o depoimento no iFood. Olha, que legal. Que bacana. Então o cliente me manda aquilo e fala assim, cara, aí eu falo, aí tá a nossa missão, mesmo, né? a nossa missão está sendo entendida, né? Que legal, que legal. Eu acho bem legal o slogan que vocês utilizam, pensar fora da caixa. Tem tudo a ver com o negócio de vocês e mostra até mesmo que a inovação que vocês trazem não é uma inovação, né, disruptiva, inventar a roda. Não, é só de ir além. Diferente. É ir além da commodity. Pensar fora da caixa é simplesmente isso. A gente sempre vai entregar algo a mais do que um produto commodity. Sim. E trajetória bacana, né? Inovadora, criativa, né? Transformando aí um produto com muito mais valor, né? Início super complicado, como todo empreendedor. Como é que foi, assim, as dificuldades que você teve aí para empreender? Como todo empreendedor, eu acho que a gente não tem muita dimensão do perrengue inicial, né? A gente só está vivendo, fazendo e olhando para o amanhã. Sim. Então foi, né? Meu sócio deu a ideia, ele tinha construído um galpão de 100 metros quadrados em Carapicuíba, e aí ele me convenceu e me apresentou o grande plano, né? Isso há 16 anos atrás, com o entendimento de um jovem, né?
o primeiro ano a gente não paga o aluguel. Eu falei, pô, já parece bom. Aí fui conhecer o galpão, passei em umas 10 pizzarias, falei, pronto. Cara, se a gente vender para essas 10 e tiver mais 10 aqui na cidade, estouramos. Né? Corta para hoje, né? Depois de todos os desafios, né? Eu brinco que assim, cara, são etapas, né? São etapas que a gente vai ver. Então não dá para imaginar que você chegaria num resultado sem passar por aquele momento, né? Sim. Eu acho que assim, eu costumo dizer muito assim, a gente não erra, a gente aprende, né, cara? E aí a diferença é aí, se a gente errar e não aprender, você vai insistir no erro. Agora, se a gente aprender com o erro, é o que faz a gente evoluir, né? Então, corta para hoje, a gente vê, eu achei que a gente ia atender 20, 30 pizzarias em Carapicuíba, né? A gente atende hoje mais de 3 mil pizzarias por 22 estados e até nos Estados Unidos. Então, que bacana. Acho que rompeu um pouco o sonho. Aí você fala assim, Edu, mas você teve essa dimensão na época? É estranho dizer, mas eu acho que eu já tinha a dimensão do que a gente podia fazer. Cara, né? Fui sentindo ao longo do trajeto que a gente podia fazer, sim. Legal. E como é que você acompanha hoje? Uma vez que cresceu, se estruturou, né? Esse sonho está se realizando, como é que você faz o acompanhamento periódico aí da performance do que você se propôs, do que você está entregando? Então, esses são momentos, né? Aquele da gente transformar a empresa que foi do 1 para o 10, do 10 para o 100, e agora, assim, cada etapa, cada ciclo desse requer um tipo de estrutura organizacional, de pessoas, né? De estrutura, de indicadores, de métricas. Então, agora a fase que a gente está dessa estruturação de entender da empresa ser pautada pelos dados, né? Diminuir o erro, né? Então, aquele ditado de que a gente dá cavalo de pau com uno, mas não dá com uma carreta, né? Então, agora requer muito mais cuidado, mas também não tira a velocidade do negócio, pelo contrário, né? Eu acho que deixa muito mais seguro para que a gente acelere mais. Sim, e aí pauta um tema importante, né? Que é o modelo de gestão que você tem que implementar para se desenvolver. E também um pouco dessa governança, né, que é exatamente esse controle, esse entendimento da empresa, papéis, responsabilidades, essa estrutura organizacional. Como é que você está pautando isso hoje? Como é que você está focando nesse modelo de governança hoje? Então, aí o ano passado, a gente já vinha nessa necessidade de estruturação, né? E aí a gente contratou a consultoria da Audaz, a gente começou a olhar muito mais para dentro do negócio do que só para fora, né? Então, agora a gente implementar os processos de governança, implementar os indicadores, a responsabilidade de cada área. Então isso tem mudado muito o negócio e deixando a gente muito mais otimista agora para os próximos 16 anos. Está construindo a cultura do DCX, né? Exatamente. Que a gente tanto fala nas nossas reuniões. Para você, o que seria essa cultura DCX quando você pensa em contratar um colaborador, as pessoas que vão estar ali do seu lado te ajudando a crescer o seu negócio? O que você vem na sua cabeça? Eu levo muito em consideração a vontade da pessoa de acreditar no sonho ali da DCX, né? A primeira coisa, ela tem que comprar nossa briga, né? Habilidades, tecnicidade, tudo isso a gente está disposto a oferecer para eles, né? Então, criar um ambiente onde as pessoas também prosperem, né? É um ponto muito fundamental da cultura, mas você fala assim, eu não quero colocar a cultura da DCX na parede. Eu quero que ela seja vivenciada, né? Que ela seja percebida pelos colaboradores. Então, se você perguntar para os primeiros funcionários que a gente tem, eles vão dizer uma, né? Se for perguntar para os últimos, eles vão dizer outra. Então, é a hora de equalizar isso. Todo mundo tem que viver a mesma cultura e entender que através dos dados, das métricas, dos resultados, é que a gente vai conseguir enxergar a prosperidade, né? Porque quando você tem 6 colaboradores para falar é uma coisa, quando você tem 120 é outra. Né? Então, é garantir que todo mundo tem o mesmo entendimento de que ali é um ambiente próspero e que se a gente tem um ritmo de crescimento de 51% por ano, ao longo dos 16 anos, a gente precisa melhorar 51% por ano. Bacana, você estruturou, cresceu, né? Com todo esse trabalho de gestão agora, governança e tal. Fala um pouquinho sobre essa diretriz, esse foco principal da DCX hoje. Na sua visão, qual é esse foco principal? Então, o nosso foco ainda é continuar na liderança, né? Então, acho que quando a gente assume a liderança do mercado, a gente continuar, né, nessa posição é o grande desafio.
Então, a gente tem olhado para outros produtos, né, dentro do nosso core principal, que é a caixa de pizza. Então, a gente tem buscado sempre subir a régua do segmento, né? Então, a gente vem surfando um bom momento, assim, pós-pandemia, porque os clientes começaram a entender mais a importância da embalagem, né? Então, numa linha temporal aí, a gente, ao longo de 10, 11 anos, né, fez o trabalho de formiguinha ali de plantar semente. Depois a gente deu uma explodida no digital, então a gente tem um alcance muito grande, né? Tem um número, a gente tem mais de 65 mil seguidores, alcança quase 500 mil pessoas contas por mês via o Instagram. O trabalho de site, então, por exemplo, às vezes o termo DCX Embalagens é mais buscado do que caixa de pizza. Bacana. Né? Então, a gente consegue dar uma dimensão para o mercado, e aí tem o ônus e o bônus, né? Que eu também não sei, quando você melhora o segmento ou a categoria, aí sem uma falsa modéstia, foi o que a gente fez, porque os concorrentes copiam o nosso trabalho, né? Os clientes deles pedem que eles façam o produto parecido com o nosso. Né? Então, agora, talvez é hora de ter um entendimento. Será que a gente fecha isso... inovações a mais dentro de um grupo de clientes, né? Com maior potencial que acreditam na gente, e aí os clientes dos concorrentes vão ver isso depois, né? A hora que os nossos clientes já estiverem tendo sucesso. Então, eu vejo com bons olhos essa maturidade dos clientes e do mercado em subir a régua no que a gente fala de embalagem, né? Sim, experimentaram, sentiram o que é isso, o que pode, o papel que tem, né, uma embalagem, né, a força que tem, e aí exigir cada vez mais produtos melhores. E são empresários mais jovens, né? Então, assim, tem agora a turma mais jovem, é o filho daquele cara que eu comecei a atender, que já entende isso. Então, hoje a gente tem muito acesso, né, a rede social, o Pinterest e tal, então a galera tem acesso a esse repertório. E vocês são bons nisso, né, a questão de entrar nas trends. Eu vi que vocês fizeram da Bobbie Goods, da Box Goods. Então, vocês estão ali no meio também, e assim, identificar a inovação. Aí, pra você ter uma ideia, a caixa que viralizou, né? A ideia nossa, nosso Reels foi super bem e tal. E a gente provocou o mercado antes. Essa estratégia foi muito legal. A gente soltou a ideia e falou, se chegar a 1000 curtidas em 3 dias, a gente lança o produto. E vi que foi, né? E aí deu mais de 10 mil. Bacana. Né? Fala um pouco então desse produto, Edu, para as pessoas entenderem do que você está falando. Que produto é esse? A gente pegou a ideia ali, porque meus filhos têm 8 anos, então a molecada só fica pintando Bobbie Goods e tal. Aí eu falei, cara, isso gera experiência. E a gente já tinha lançado no Dia das Crianças do ano passado uma caixa de colorir, então a gente já tinha testado que funciona com caneta hidrocor. Antes mesmo de virar um hype de hoje, Não, era uma caixa de colorir, né? Então você vê ali no ano passado, no Dia das Crianças, e a gente já tinha lançado isso. Eu falei, vamos encaixar nisso, vamos encaixar o Box Goods, uma ilustração nossa, autoral, não relacionado aos personagens, né? Tanto que a gente não lançou o produto como Box Goods, a gente só comunicou ali no Instagram e tal, mas ela é Color Box, né? Coloring Box, né? Com todo o cuidado, né? Para que o nosso cliente não corra risco. Agora, o que aconteceu? A caixa foi um sucesso, espalha, e agora tem um monte de caixa com Bobbie Goods. Porque o concorrente, assim, não basta o cara copiar, né? Ele tem que meio que estragar a ideia. E aí, para o cliente que não tem entendimento, parece que a ideia do outro cara é melhor que a tua, porque ele fez o Bobbie Goods, mas, cara, sem direito autoral, sem licença. Sem os cuidados. Sem os cuidados devidos com o cliente dele. Então, assim, eu vejo que esse processo de amadurecimento e a gente subir a régua do mercado vai fazendo que, ao longo do tempo, o cliente entenda mais e valorize mais o nosso trabalho, né? De onde que vem isso relacionado a essa parte criativa? A gente vê que você é bem criativo, né, nas nossas conversas e tudo mais. Você está sempre antenado em tudo, você pega referências de outros mercados, já que o seu mercado não faz muito isso, você é o pioneiro. Total, e foi muito legal essa, porque quando a gente lançou a ideia da caixa de colorir aí do Box Goods, na mesma semana, o Boticário estava com um brinde na mesma temática, e o Burger King lançou a coroa. E aí o meu cliente que compra uma caixa dessa em pequena quantidade e fica acessível para qualquer tamanho de cliente, o cara pode estar na mesma campanha dos outros brands, né? Então a gente tem sempre esse olhar assim para o mercado, o que está acontecendo no mundo, é muita pesquisa, e aí tem o meu time de marketing, o pessoal de artes, então a gente
discute muito o que vale a pena, que ideia que é boa, algumas a gente não lança, outras a gente experimenta. Né? Então a gente vai sentir no mercado. E algumas são insights no banho. Legal, não, ótimo. Falando um pouco do mercado, né? Você falou um pouquinho já, né, Gabi, sobre os produtos e tendências. Como é que você enxerga esse mercado de embalagem para os próximos anos? Assim? Você enxerga isso como uma tendência positiva? Como é que você enxerga? Enxergo por causa do crescimento e o padrão de consumo de delivery, né? Então isso vem aumentando. Então, se a gente for olhar o mercado de embalagem para delivery antes da pandemia e depois da pandemia, abriu muito leque. Então, o pessoal começa a observar que você tinha a lanchonete que você pediu o lanche e te entregava numa caixa de isopor, numa sacola de plástico. Sim. Hoje o cliente não aceita mais isso. Né? Então, o cliente final tem cobrado dos estabelecimentos embalagens melhores. Sim. Né? E aí a gente vai desenvolvendo, né, cara? Então a gente é tão inquieto em termos de design quanto de produto. Sim, então a gente faz análise de porosidade por centímetro quadrado do papel para que ele absorva sem vazar, mas ele tem que absorver porque tem que garantir ali mais crocância na massa, mais temperatura. Então a gente superdimensiona a gramatura para ter menos perda de temperatura na entrega. Tem tudo um cuidado técnico. Exatamente. Ali, né? Requisitos técnicos para cada caixa. Né? E no final do dia o pessoal compra aquilo de papel, né? Mas tem o que funciona e o que não funciona. Então, às vezes, o preço está relacionado a isso. Né? E eu vejo com bons olhos, sim, o mercado. Eu acho que o pessoal, além de estar procurando embalagens melhores, entendendo esses argumentos, né? Eu venho do tempo que o pessoal entregava uma embalagem, levava uma embalagem para o cliente aprovar e entregava outra, com outra especificação. Né? Então, assim, tá ficando mais sério o mercado e eu acho que a gente tem ocupado um lugar ali cada vez mais promissor né, como referência para esse momento. Sim, sim. O mercado vai se tornando mais profissionalizado e você, com uma atitude, uma postura profissional dentro desse contexto, a tendência é que você realmente, né, consiga atender o que o mercado pede e desfrute profissionalmente disso, né? E aí vem máquina, tecnologia, produtividade, né, custo de produção. Então, assim, é esse olhar 360 que a gente tem que ter, né, cara? A resposta tá não ter uma bala de prata, a resposta está em tudo isso avançando equalizado, né? Sim. E quando você é líder e tem essa vanguarda toda aí, você tem, não deve ser fácil, como você falou, com relação à concorrência, né? Os caras começam a imitar. E como é que você lida com isso? Como é que você... eu já reagi mal, viu, Manuel? Não dá pra gente mentir, né? Já reagi mal a ponto da gente notificar extrajudicialmente um concorrente porque ele copiou uma ideia nossa, arte integral, e ainda colocou o logotipo de um cliente dele. E a gente não estava fazendo com o logotipo, né? Que era uma ideia democrática. E aí a gente tomou. Mas hoje, cara, eu acho que a gente ocupa um lugar e ficou mais tranquilo isso de que ainda bem que eu não estou copiando ninguém e estão me copiando. Mas que você é bom, né? Estão copiando você. E aí isso ajuda a melhorar o mercado. Isso vai fazendo com que o cliente dele, dos concorrentes, também entendam, né? Vai subir na régua. O meu trabalho de convencimento não é do concorrente. É do cliente final. Esse comerciante tem que querer levar o nível da embalagem dele. E ele entra no nosso Instagram, se inspira e pede para o outro fazer. Tá tudo certo. Você vai crescendo o seu mercado também. É isso aí. Né? A gente vai melhorando a categoria como um todo. Né? E hoje tem um tema muito importante, porque você lida, né, com isso, que é a questão da sustentabilidade. Que é um tema que tem alta, né, Gabi, muito forte hoje. E você lida com papel, né, com papelão, tinta, papelão, impressão. Como é que você tem lidado com essa questão da sustentabilidade? Já fazem muitos anos que a gente tem a licença da CETESB de funcionamento. A gente só compra matéria-prima certificada e rastreada, né? E a gente não usa nenhum tipo de película, plástico, verniz contaminantes, né? Justamente porque a gente fez um trabalho há uns anos atrás, quando o nosso volume começou a aumentar muito. Então, são 500 toneladas de papel transformadas em embalagens por mês. 500 toneladas. São 500 mil quilos de papel transformado em embalagem todos os meses. E aí a gente montou uma cadeia de engenharia reversa. Então, a gente devolve para as indústrias, né, sem intermediários. A gente devolve para a indústria
o papel, os refills, né? E outros papéis que a gente compra na mesma qualidade, devolve para a indústria na mesma tonelagem do que a gente fabrica, justamente para garantir que a nossa cadeia melhore também em termos de qualidade de matéria-prima. Tá. Né? Porque aí a gente consegue garantir que lá na ponta a gente consegue equalizar isso. E aí esse papel que retorna para lá, eles transformam em outros tipos de papéis para outros segmentos. Você enxerga que o seu cliente, ele valoriza bastante isso quando eles procuram você, ou ainda é algo que tá... Ainda não. Ainda acho que não. Tem que educar um pouco. E acho que vem muito desse momento promissor que a gente falou anteriormente, que é justamente isso. O pessoal vai começar a entender, né? A gente já está falando de sustentabilidade e não está muito por consciência da empresa mesmo. Então, assim, como é que eu vou colocar um plástico, alguma coisa que eu vou inviabilizar que essa cadeia funcione e eu vou colocar 500 toneladas de papel por mês no aterro? Não tem condição, né? Então, assim, tomara que não seja tarde demais a hora que o meu cliente veja a importância disso, né? Mas aí não é só pelo cliente também, é sobre o que a gente quer fazer com a empresa da gente. O propósito que vocês têm por trás também. E o impacto que você quer ter. Ou ele é positivo ou ele é negativo. A gente só trabalha pelo impacto positivo. Perfeito. Toda a trajetória, né, que a gente vê assim de empreendedor, ele nasce, tem a ideia, começa a construir, acaba se envolvendo ali na operação como um todo, acaba sendo um gestor, né, operacional, mas quando você migra para um tamanho como vocês estão ficando e os planos futuros, você deixa de ser um gestor operacional e tem que começar a pensar como dono de um negócio, né? E de estruturar esse negócio para o futuro, né? Quais são os principais desafios assim que você enxerga nessa transição de modelo mental de gestor operacional para um dono de negócio? São vários, né, mano? Eu acho que a gente, no começo, você tem aquela centralização, microgerenciamento, e aí a gente vai quebrando as carapaças, né? A cada ciclo desse. E eu costumo dizer que cada posição parece mais desafiadora, porém, de certa forma, mais confortável, né? Porque você vai tendo um time mais robusto, pessoas que entregam melhor, né, que seguem um planejamento, então isso vai ao mesmo tempo tranquilizando, de que ok, chegou a hora de alguém fazer isso melhor do que você mesmo, né? Então acho que é são muitos pratinhos que você está equilibrando também, né? E acho que muitas vezes as pessoas acabam romantizando um pouco a questão, né, de empreender, de ser dono do negócio, mas no final o desafio, até mesmo de conciliar com a sua vida pessoal, imagino que você deve ter um desafio muito grande de tirar o chapéu de CEO e virar a pessoa da família, dos amigos. Você consegue equilibrar isso hoje? Consigo. Na minha casa eu não sou CEO. Quem é a minha esposa. lá em casa eu sou no máximo o CEO dela e olha lá. Mas eu acho que essa divisão também equaliza muito a vida pessoal, se você tem uma pessoa do teu lado que suporta isso, que entende o teu desafio, porque não é só sobre o dinheiro. É a pessoa entender, cara, se eu frear isso do outro, ele não vai ser feliz. Né? Então, perfis completamente opostos se atraem nesse momento, né? A pessoa mais na retaguarda, né? E o outro arriscando, porque cada um com a sua natureza, né? Então esse ponto não é tão difícil. O problema é a carga horária, né? Então a hora que a gente entende que a gente precisa reduzir a carga horária, que não precisa resolver o mundo num dia só, porque em 16 anos, né? Por exemplo, os 4 primeiros era jornada dupla. Eu trabalhava ainda como designer na outra empresa e tocava DCX. Então, cara, foi uma loucura, foi uma insanidade. Mas na hora que você tá ali no momento, eu não vejo, pode ser que daqui 10 anos eu olhe para hoje e falo, cara, tava trabalhando muito, não era necessário. Vai amadurecendo o negócio. Mas você não sabe dosar, a pílula, se você é engenheiro de obra pronta, é fácil. E vai incorporando aquilo tudo, né? Tem que tocar o barco, tem que entregar o resultado. Exatamente. E nessa tocada toda que você teve aí, nessa toada, né? O que você acha que foi assim o ponto central de virada da DCX que fez com que ela crescesse de forma consistente? Que é o ponto de virada? Assim? Eu acho que sempre foi a preocupação nossa com o caixa, né? Então, da empresa estar sempre saudável e pronta para as oportunidades, né? Então, a gente sempre olha muito as oportunidades em cima dos erros que a gente comete. Dito isso, que a gente estava sempre ali pronto, né, para não falar que a gente teve sorte, então se você não está pronto, a sorte passa do teu lado, você não percebe ela, né? A gente teve uma sacada na pandemia, né?
Quando começou a pandemia, teve um pânico geral, ninguém sabia o que ia funcionar e o que ia parar. As indústrias de papel encerraram o terceiro turno. Né? Isso gerou uma escassez de matéria-prima no mercado, porque ninguém contava que o delivery ia ser o boom termo. Assim. Então, a disparada do delivery, com a falta de matéria-prima, oferta e demanda, o preço inflacionou mais de 150% num ano, né? Por causa desse desequilíbrio, e não tinha matéria-prima. Então, a gente chegou a ter lead times de mais de 30 dias de atraso do pedido. Nossa. E aí que eu falo, a gente estava pronto, porque a gente já tinha feito contratos de responsabilidade de fornecimento, a gente já tinha grandes volumes, então a hora que cortaram o volume, o nosso ainda era suficiente para atender, e a grande virada foi que a gente teve um estalo de fazer uma caixa única para todos os clientes. Porque hoje a gente produz, estoca e fornece fracionado, né? Então, assim, por tiragem e produtividade, a gente produz o mensal do cliente e pica entregas semanais ali de acordo com o volume dele de vendas. Né? Então, às vezes, esse estoque se reduz ou se alonga. Então, não dava para comprometer a matéria-prima personalizando para os clientes, porque alguém ia ficar sem caixa no fim do dia. Então, tinha cliente que ligava para a gente e falava, eu quero 100 mil caixas. Eu não posso te vender 100 mil caixas, cara, porque você não usa isso. Entendeu? Você usa 4 mil, por que eu vou te vender 100 mil? Mas ele queria se proteger, talvez. Ele queria se proteger no pânico. E a gente tranquilizou. Fala, se você for por esse caminho, ou se outros forem, alguém vai ficar sem. Né? E eu tenho que proteger a carteira inteira. Então, a gente fechou a carteira né, de clientes, fez uma fila de espera para entender o primeiro momento. E aí a gente foi puxando da fila de espera porque a gente fez uma caixa. Mas era uma caixa padrão, porque eu falei, ou eles vão usar branca, sem graça, commodity, ou dá pra gente aproveitar uma oportunidade. E essa foi a sacada. A gente fez ali primeiro um Fica em Casa, e aí os governantes fizeram o favor de se polarizar ali com o Fica em Casa ou não. A caixa ficou com uma tendência politizada, e aí eu tirei de circulação, e a gente fez uma outra muito mais branda, de que vai passar com mensagens de solidariedade, um recado que o pessoal do delivery estava na rua enfrentando o problema para alimentar a população. Então fica em casa, espera o telefone, o interfone ou a campainha tocar e a sua pizza vai chegar. Na caixa? Envia uma mensagem. E aí a caixa foi parada no Jornal da Globo, ilustrando uma reportagem de delivery na pandemia. E aí é impressionante o alcance, né? E aí começou esse trabalho, era gente do Brasil inteiro querendo a caixa pelo apelo emocional. Mais uma vez, uma oportunidade da gente gerar experiência através do produto. Então, acho que essa foi a grande virada, porque aí a gente fez 21 período pandemia, 22 a gente fez o que a gente tinha feito nos últimos 10 anos. Vê que interessante, né? Como o seu posicionamento, a criatividade de aproveitar entre aspas, né? Ou seja, de estar atento aos momentos e tentar sempre adequar o seu propósito ao momento, né? Exatamente. E aí conseguiu transmitir uma mensagem na caixa para um momento tão especial que estávamos vivendo. Achar alguma intencionalidade ali para a gente sair do de problema, novo, né? Não é uma questão de produzir um produto, não é uma questão de produzir uma caixa. É muito além do produto, né? É um posicionamento de oferta de valor no mercado. É o fora da caixa. Fora da caixa. A gente vive numa era de experiência também, né? Tipo, o cliente hoje em dia não quer só comprar um produto simplesmente vou comprar. Muito mais. A gente quer experimentar, precifica ali 30, 40 centavos a mais do seu produto, traga uma experiência para ele, você vai garantir LTV, você vai garantir recorrência. Muito bom. E aí nessa trajetória toda de sucesso, eu acredito que tenham tido algumas situações assim também de erros, né? Que devem ter custado caro ou devem ter sido erros assim muito difíceis. Fala um pouquinho, qual o erro assim que você gostaria de trazer como uma lembrança aí do que... Putz, eu não sei nem te dizer só específico. E outra coisa, né, Edu, qual foi o seu aprendizado com esse erro, eu acho que então é mais por essa linha, porque foram vários, né? Ao longo do processo, com o entendimento que você tem em cada ciclo desse de crescimento, você comete um tipo de erro diferente, né? Então, às vezes, você tem a promoção indevida de um colaborador, né? Você achou que ele deveria ser e não, aí você aprende com isso.
Você aprende, às vezes, com fornecedores não tão confiáveis. Então, eu acho que... Mas eu costumo dizer muito isso, a DCX é fruto dos erros que a gente cometeu, porque a gente aprendeu com eles e corrigiu, né? Então, assim, eu vou cometer muito mais outros, mas também é da minha natureza estar disposto a cometer o erro para encontrar o aprendizado, né? O quão caro é isso, a gente vai descobrindo com essas organizações, né, com DRE mais apurado, com mais acuracidade, e aí a gente vai dimensionando isso. Sim, vai se protegendo. À medida que você evolui com mais indicadores, mais gestão, mais estrutura, mais visibilidade, mais previsibilidade, você vai minimizando o impacto dos erros, porque a tomada de decisões ela passa a ser uma tomada mais estruturada, mais acertada, mais assertiva, mais acertada, né? Então a tendência é que vai diminuindo cada vez mais essa possibilidade, né? Sim, exatamente. E é o que a Gabi falou, a gente sai do achismo, né? Isso, exatamente. E da romantização também, de que é peito aberto e calma. A gente já viu muita coisa dar errado com tanto peito aberto assim. Então, tem hora que você tem que ter uma retaguarda ali para tomar as decisões mais acertadas, né? Pensar como dono do negócio mesmo, né? Então, aí vem a resposta do pensar como dono. Eu acho que é abrir mão dessa romantização, da vaidade de que eu comando, eu que mando, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que ter uma empresa que anda sozinha é o desejo de qualquer dono de empresa, né? Perfeito. E se você... A gente sempre faz uma pergunta ligada aqui, né, ao início dessa trajetória toda, né? E se você tivesse que voltar no tempo, né, no início da DCX, que conselho você daria, né? Assim, essa é ótima, né? Putz, voltar lá atrás, né, para aquele cara de 16 anos atrás, eu acho que mantenha-se fiel aos seus princípios, que vai dar tudo certo, sabe? Tipo, disciplina, trabalho, foco. E é isso, né? Então a gente não toma as decisões mais fáceis e que tá tudo bem. Eu acho que a grande virada que eu tive disso tudo foi que no momento você tá muito cansado, né? Combatido. E aí a gente olhar pro negócio, a minha esposa me falou isso, ela falou assim, cara, enquanto você não aprender a curtir a jornada, você nunca vai estar feliz. Exato. Porque o resultado que você quer, ele nem existe. Né? Então a gente não sabe aonde a gente vai chegar, se a gente vai chegar ou quando a gente vai chegar. Né? Então esse toque ali, e que sim, a minha profissão é solucionar problemas. Então assim, não adianta reclamar de problema, porque... Você solucionou um, aparece outro. Entendeu? E a hora que você naturaliza isso, que beleza, podem vir os problemas que a gente vai ter condição de... Então é isso, se estar mais estruturado e organizado, né? Para resolver os problemas, porque eles vão acontecer. Né? Exato, e é isso que te mantém motivado todos os dias, para mesmo depois aí de 15 anos de história ainda ter... Sim, são desafios novos, né? Legal. E pensando assim, né, em posicionamento de marca, de lembrança, né, de recall da marca, como é que você gostaria que a DCX fosse lembrada no mercado? Fosse reconhecida, fosse lembrada, né? Como a empresa que pensa fora da caixa, sabe? Que entregou mais para o cliente do que ele achou que ele precisava. Né? E acho que esse reconhecimento a gente vai construindo. Né? Não é um objetivo principal, mas é meio que osmose do que a gente tem feito. Né? Até que você já está vendo isso quando o seu concorrente te copia. E né? se inspira, né? Se inspira. Isso mesmo. Vamos lá, algumas perguntinhas aqui mais rápidas, assim, né, de bate-pronto. Me fala aqui um hábito que te ajuda no seu dia a dia. Então, aí parece meio maluco isso, um hábito, cara. Eu tenho que acordar, tomar um café preto, fazer meu exercício e tomar um banho gelado. Então, assim, meus filhos falam, por quê, né? Eu falo, porque a vida não é sobre tomar decisões fáceis. Legal. Acordar, ficar no sofá, acordar e ir pro banho quente. Então, assim, eu vou preparando a minha cabeça ali pro dia para que vai moldando isso. Se eu sou um solucionador de problema, eu não busco facilidade em nada. Né? Sim. Já se autodesafia desde o início. Já vira um ritual. Um ritual. Leitura, Edu, um livro que você recomenda? Cara, eu vou falar dos 2 últimos que eu li, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Para a gente entender um pouco do momento ali de rede social, de tela, exposição, é fantástico. E o outro é Como Conseguir um Sim.
também é Legal. um livro relacionado a negociações de ganha-ganha, né? Sim. Que é as que mais me interessam. Então, eu não quero te vender um produto sabendo que você vai se dar mal com ele, né? Eu quero te vender um produto que vai fazer você vender mais e eu quero buscar o resultado através disso. Né? Então, relações de ganha-ganha me deixam bem, aí, boas bem dicas. interessados. Boas dicas. Podcast. Cara, podcast que você o recomenda? meu é meio shuffle, assim, cara. Eu escuto tudo. Tudo que aparece, às vezes vai de um pro outro e acho que vem daí esse repertório, sabe? Então, putz, cara, eu escuto Podpah, Flow, Ticaracatica, de dono para dono, extremos. Então, assim, vai de tudo quanto é assunto. Tem os amigos que brincam assim, cara, é o cara mais aleatório que eu conheço. E dá certo, você linka uma coisa com a outra. E aí eu vou linkando e às vezes eu tô escutando, sei lá, qualquer tipo de pessoa e eu tiro uma lição daquilo. Cara, legal. Eu acho que é isso que vai linkando, porque eu consigo analisar comportamento, tendências, pessoas. Acho que vem daí. Legal. Eu gosto de repertório, né? Muito bom. Filme, série. Filme. Alguma que você recomendaria? Eu assisti outro dia também que eu até me emocionou assim, né? Eu vou botando uns filmes assim, eu não gosto que as crianças vejam muito conteúdo curto e tal, então vamos pro filme, vamos. A gente assistiu O Menino que Descobriu o Vento. Boa, bom. Né? Muito legal. Fantástico, né? Então, assim, a gente tem essa veia empreendedora, criativa, sabe o quanto um produto ou uma ideia pode mudar a vida de alguém ou de uma região. Então, foi bem massa isso. Legal. Assim, recomendo. Legal, bacana. E alguma frase, assim, que tenha marcado a sua trajetória? Frase que você... frase motivacional. Eu acho que, assim, pra bancar o coach aqui eu não erro, eu aprendo. Eu acho que é... Legal. Tem me pautado, assim. Então, eu usava muito antes feito do que perfeito também, mas eu tenho mudado um pouco de opinião quanto a isso. Tá certo. E alguém, Edu, alguém assim que você admira e por quê? Alguém assim que seja hoje uma referência, né? Uma admiração? Não tenho, eu respeito muito as pessoas, as histórias das pessoas, mas eu não tenho assim um benchmark, alguém que me inspire. Não tenho, cara. Eu acho que é muito mais a relação minha e da minha esposa, né? Dela nessa posição de acreditar em mim, né? A gente tá junto há 20 anos, então eu já tô mais tempo com ela do que sem ela. Né? E a gente começou essa trajetória junto desde o começo, então quando ela fala assim, você conseguiu, não fui eu que consegui. Fomos nós que conseguimos, né? Porque alguém tem que estar de um lado ali, segurando tua mão. Então, assim, a gente sabe o desafio solitário que é empreender, né? Sim. Então, o motivador ali dentro de casa, acho que muda tudo, né? Então, assim, eu não chego em casa reclamando do meu trabalho, né? Posso reclamar eu e ela, mas na frente dos meus filhos não, para não criar essa relação de que dentro da tua casa, seu filho fala, trabalhar muito não é bom, hein? Papai tá cansado, papai tá estressado, né? Então, acho que esse lance. Acho que se fosse falar uma pessoa, é a que está do meu lado e merece todo o reconhecimento. Legal, que bom, bacana. Tem uma dinâmica que a gente costuma fazer no planejamento estratégico que eu acho bem bacana, fugindo um pouquinho assim, seria a questão da capa da Forbes. Eu acho que é legal que a gente consegue ver a ambição que o cliente tem, que seria se você fosse aparecer na capa da Forbes hoje, ou você, ou a sua empresa, né, DCX, como é que você imaginaria a manchete? Seria mais voltada... Pode ser, né? O impacto que você causa, né, com as caixas. Eu acho que pode ser sobre o impacto, sabe? Tipo, empresa brasileira, né? Tipo, descomoditiza o mercado tradicional, alguma coisa relacionada a essa veia mais fora da caixa nossa. Eu acho que seria mais interessante do que qualquer número que atingiu X% de faturamento. Lógico que isso é um ponteiro do resultado do nosso sucesso no negócio, que o executivo ganha-se reconhecimento pela promoção dele, né? Pelo salário. O empresário é fazer a empresa crescer, fazer o dia de amanhã melhor, né? Então, acho que seria mais por aí. Legal, muito bom, muito bacana, Edu. Uma trajetória legal, uma história inspiradora, né? Muito bom, muito, muito bom. E para a gente fechar aqui esse bloco, onde é que a gente pode encontrar o Eduardo, a DCX, nas redes sociais? Eu sou bem off, né? Um perfil fechado, mas tenho @ DCX Embalagens, no plural, e LinkedIn da DCX também, então eu sou bem antenado ali, estou sempre logado, interagindo com alguns clientes, mas no pessoal eu não tenho promovido muita coisa, não.
Tá bom. Bacana, muito bom. Bom, pessoal, um pouquinho aqui da Audas. A Audas, na verdade, é uma empresa que ajuda os clientes a saírem de um ponto A a um ponto B, né, ajudando aqui na trajetória dos clientes, e para isso nós passamos por uma base ali de educação, uma consultoria, atingindo aí o final aí dessa trajetória, dessa jornada do cliente, né, ajudando a passar por essa trajetória. Temos aí projetos proprietários, temos a Audas Ventures, então assim, uma empresa muito, muito completa, muito bem estruturada, que ajuda a sua empresa a sair de um ponto A para um ponto B, né, ajudando nessa jornada, tá? Eu queria aqui agradecer, né, a presença do Eduardo e também da Gabi, né, por participar do podcast. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom demais sempre falar com vocês. Legal. Obrigado, bom. Gabi. Obrigado. Muito bom, Edu. Bacana. Muito bom, pessoal. E para encontrar a Audas, acesse Audas, né, www.audas.com. Estamos à sua disposição aí com essa trajetória toda de educação, consultoria, M&A, ajudando você, de dono para dono, empreendedor, a passar por essa trajetória. Valeu! Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.